Se senta glorificando ao Senhor. Eu vou correr um pouco pelo horário, mas fique atento que o Senhor vai falar conosco. Eu costumo dizer que tem muitas pessoas que olham e vê um movimento na igreja, vê alguém rodando, pulando no mistério, igual eu faço também. Quando o Senhor me toma, sai da frente. Às vezes a gente vê irmãos falando em línguas, pastor Roberto, vemos pessoas salteando, pulando, se alegrando na presença de Deus. Aí tem uma multidão, uma turma da esquerda que olha e diz assim: falta de ética. Mas você sabe o significado de ética? Ética quer dizer que você tem que andar conforme manda o ambiente. Como assim, Moisés? Quando você está diante do advogado, quando você está diante do juiz, é senhor, não senhor. Quando você está diante do policial, é senhor, não senhor. Quando está na frente do médico, é sim doutor, não doutor. E quando entra dentro da igreja, Isaac, o fogo entra, o fogo fala, a glória derrama sobre nós. Então nós andamos conforme a atmosfera vem falar conosco. Então se o ambiente manda, deixa você ser livre para correr. Pode correr, pode dar glória, não pode, pastor Roberto? Pode dar aleluia, pode se alegrar na presença de Deus, amém? Olhamos para a Bíblia e vemos que Jesus está fazendo coisas extraordinárias. Olhamos para a Bíblia e vemos em que Jesus está dando os seus ensinamentos em cima do monte. Olhamos para a Bíblia e vemos que Jesus está contando histórias, parábolas, em que Jesus está direcionando o povo a um só caminho, a um só reino. Porque o profeta messiânico, que era Isaías, ele sempre profetizava dizendo que havia de ir alguém. Mas só que depois que o profeta messiânico partiu, se levantou João Batista, aquele que endireitaria o caminho do Senhor, ou melhor, que endireitaria as veredas da igreja. Mas só que João Batista estava passando e o seu propósito na terra estava sendo encerrado. A Bíblia vai dizer e dizia: virar que não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Eu vos batizo com água acerca do arrependimento, mas ele vos batizará com fogo do Espírito Santo. João Batista olhava e dizia acerca daquele que havia de vir à terra, que era Jesus. Só que Jesus aqui está ensinando as pessoas, Jesus aqui está direcionando as pessoas. No final do capítulo 18, Jesus vai falar das ovelhas desgarradas. No capítulo 19, no início, Jesus vai falar acerca do divórcio. Mas Mateus faz questão de mencionar no verso 16 a história de um moço, de um jovem religioso fariseu, aleluia, que conhecia de letra, que conhecia de homilética, de exegese, que conhecia de todos os ensinamentos da lei mosaica ou da Torá, que assim Moisés deixou escrito. Este homem conhecia a letra, conhecia os mandamentos do Senhor. Mas só que a Bíblia faz questão de dizer que ele olha para o Senhor e diz assim: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus olha para ele e entenda algo extraordinário, irmãos, porque às vezes tem pessoas que diz, aleluia, que quem é rico, aleluia, não conhece de Deus, que quem é rico, louvado seja Deus, não tem temor a Deus. Muito pelo contrário, tem muitas pessoas que ainda têm temor, tem muitas pessoas que ainda pagam o preço, independente se é rico ou se é pobre. Mas vem cá para mim começar a pregar. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos que ele vai fazer uma pergunta para Jesus: Senhor, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna, ou melhor, a salvação? O que eu faço, Senhor, para alcançar a salvação, para alcançar a vida eterna? Senhor, o que eu faço, Pai, para alcançar a vida eterna? Jesus olha para ele e diz assim: porque você me pergunta a respeito do que é bom? Bom só existe uma, mas se você quer entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Ele olha para Jesus com um sorriso estampado e diz assim: ah, Senhor, isso é muito fácil, isso eu pratico desde criança, isso eu faço desde menino, isso eu faço, Senhor, desde o tempo em que eu sou criança. Eu já faço tudo isso, eu já faço tudo o que está escrito na lei. Aí Jesus vai olhar, ele vai olhar e diz assim: mas Senhor, mas
vem cá, quais? Aí Jesus vai dizer, não mate, não faça isso, não adultere. Ele diz, Senhor, já faço, Senhor, já pratico, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo. Jesus vai quebrar, irmão, porque assim, Jesus, Ele é acostumado a quebrar o nosso ego, Ele é acostumado a quebrar o nosso orgulho, Ele é acostumado a quebrar, aleluia, louvado seja Deus, muitas das vezes, até a nossa alegria. Às vezes nós achamos que está dando certo, mas aleluia, começa a dar errado. Às vezes nós achamos que está dando certo, mas parece que vai dando errado. Às vezes a gente é para estar 40 dias no deserto, mas já se passou 40 anos. Ou melhor, Jesus é especialista em quebrar o ego dos seres humanos. Eu posso, eu faço, eu mando, eu conheço, eu ordeno. Não, nós não conhecemos nada, não ordenamos nada, não fazemos nada se a graça dele não estiver com a noiva dele. Nós não fizemos nada se a misericórdia dele não alcançar a noiva de Jesus. Aí ele comenta, e se nós olharmos, ele era um fariseu muito leigo. Conhece fariseu? Oh glória, eu vou entrar por esse lugar, Jesus, me segura. Aleluia. Você sabe o que é fariseu? Lembra lá que quando você fala aquela mensagem, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala ao teu pai que está em secreto. Ali Jesus está ensinando acerca da oração. Mas o que é que ele vai dizer nos versículos anteriores? Não faça como os fariseus fazem, porque eles costumam jejuar e se apresentar por aí dizendo que estão jejuando, dizendo que estão consagrando, dizendo que estão buscando, dizendo que estão pagando preço. Porque segundo a história, os fariseus subiam em cima do terraço e diziam para o povo: hoje eu estou jejuando, hoje eu estou buscando, hoje eu estou pagando preço, hoje eu estou me derramando. Aí Jesus falou: não faça que nem eles, porque o foco deles não é se apresentar para mim, é sim se apresentar para as pessoas, e sim para se apresentar para os homens. Quando você for orar, meu filho, meu pequeno, meu servo e meu adorador, faça o seguinte: apenas entre no teu quarto, fecha a tua porta, tá entendendo? Para ninguém te ver, é só falar comigo que eu estou aqui para te ouvir e te responder. Aí nós começamos a entender mais ou menos o que é o farisaísmo, o que um fariseu faz. Ele é aquele que gosta de se aparecer, de se amostrar. É aquele que sempre quer andar certo, mas a vida está toda errada. Louvado seja Deus. Mas nós olhamos para a Bíblia e vemos que Jesus vai olhar e vai comentar acerca de 5 mandamentos aproximadamente. E ele vai dizer que faz tudo isso. Aí Jesus vai bater mais forte. Vamos no tema da campanha, vamos chegar lá. Preciso que você entenda o propósito nessa noite. Olhamos para a Bíblia e vemos que ele vai dizer: Senhor, tudo isso eu faço. Aí Jesus olha aí, um garanhão: meu filho, já que você quer ser perfeito, dá tudo que você tem aos pobres. Aleluia. Quebrou o fariseu no meio. Aleluia. Quer ver falar de prosperidade e dinheiro? Quebra fariseu no meio. Vou entrar na palavra hoje no 320, não é nem no 200, é no 320. Louvado seja Deus. Aí nós olhamos para a Bíblia e vemos que ele olha para o Senhor, aleluia, e diz assim: Senhor, eu já faço isso. Jesus fala: já que você quer ter uma vida perfeita, quer ser perfeito, quer alcançar o reino dos céus, dê tudo que você tem aos pobres. Aí eu fui analisar a história do judaísmo. Sabe o que quer dizer no judaísmo? Segundo a tradição judaica, vai dizer que quando uma pessoa tinha muita condição financeira, aleluia, que quando uma pessoa era abençoada financeiramente, o Senhor que abençoava aquela pessoa, a misericórdia, a graça de Deus estava sobre ela, tudo que era de bom estava com aquela pessoa. Aí como é que Deus está abençoando a pessoa e o próprio Deus vai falar para alguém: dá tudo que você tem para quem precisa? Aleluia. Entenda que nem tudo você está precisando. Entenda que nem de tudo é o bastante para você. Você sempre quer mais.
Ah, pastor, se Deus abrir a porta, Deus está comigo. Se não abrir, Ele não está comigo. Ah, pastor, estou enfermo agora. É porque Deus permitiu, Deus não está mais comigo. Ah, pastor, minha casa está uma bagunça, Deus não está mais comigo, querido. Eu vou lhe dizer um negócio, acredite se quiser. Aleluia, o silêncio de Deus é melhor trabalhar na vida do crente. Como assim, irmão Isaac? A minha porta pode estar fechada, se Deus está em silêncio, é sinal que Ele está trabalhando na minha vida, é sinal que Ele está fazendo na minha vida. Mas nós olhamos para o fariseu, aí Jesus vai olhar e vai dizer: meu filho, já que você quer ser perfeito, dá tudo que você tem aos pobres. A Bíblia vai dizer que Ele deu. Ele deu, igreja? Ele deu? Por que Ele não deu? Porque entristeceu o seu coração. E quando entristece o coração, meu irmão, você vai entender aonde o projeto está sendo implantado. Aleluia. Já viu quando você ama alguém de verdade, o amor fica na mente? Aleluia. Fica onde? Aleluia. Aleluia. Até a Bíblia diz: a boca só fala com que o coração está. Teu coração está cheio de quê? Aí vamos aqui na Bíblia. Aleluia, a boca só fala com que o coração está cheio. Mas Isaac, ele não falou com a boca, mas esboçou sentimento. E se esboçou sentimento, irmão, quer dizer que já estava germinado, quer dizer que já estava plantado, quer dizer que já estava entrelaçado no coração. E eu vou lhe falar, para desgarrar é que nem carrapicho quando gruda no corpo. Quando você puxa, dói. Aleluia. Quem é que quer perder? Quem é que quer perder? Ninguém quer perder, nós só queremos alcançar, aleluia. Nós só queremos ter, nós só queremos obter, nós só queremos vivenciar. Ah, eu quero ter milhões, ah, eu quero ter isso, quero ter aquilo, irmão. Fica alegre com o que você tem agora, se alegre com o que você tem agora. Mas Isaac, você não sabe o que eu estou passando, nem quero saber. Mas se você está aqui hoje, é porque o amanhã será melhor do que o agora. Aí Jesus vai olhar e dizer: meu filho, aleluia. E ele se entristeceu, irmão Isaac. Vou entrar aqui. Ele se entristeceu, pastora. Ele se entristeceu, igreja. E aí que foi o problema. Que quando Deus nos dá uma direção, a gente se entristece. Quando Deus nos coloca em determinados lugares e situações, a gente se entristece. Mas faz parte, somos seres humanos. É assim ou não é? Mas só que o problema não está só em se entristecer, é sair da presença dele. Oh, lá e o céu. Tem gente que fica: ah, Isaac, Deus me colocou na prova, no deserto, não vou mais para a igreja. Deus está falando fortemente: não vou mais para a igreja. Se o pastor, ei, Jesus, se o pastor quiser, vai vir me visitar na minha casa. Porque, ei, meu Deus do céu, me segura, Jesus. Eu não quero mais saber de igreja, irmão. Não, ei, Jesus, eu vou voar aqui já já. Irmão, não tem pensa que chega na casa de crente. Quando eu morava no Monte do Pessu, escute isso. A gente, pastor, chamava alguns crentes de crente almofadinha, que até pra ele orar tem que botar almofada para não machucar o joelho. Aleluia, tem que colocar almofadinha, tem que deitar de ladinho, tem que se embrulhar. Tudo tem que ser light, tudo tem que ser mais ou menos, tudo tem que ser liberal. Só vou se o pastor deixar. É meu Jesus amado, eu só vou pra igreja se o pastor vir aqui comigo. Se ele continuar falando com aquela irmã, não quero mais saber de igreja, não quero mais saber da pastora. Meu Deus do céu, me segura. Não quero mais saber do pastor, não quero mais saber disso, meu irmão. Para de ser crente fariseu, porque fariseu, ele só quer isso apresentar para os homens. Mas quem se derrama na presença de Deus não está preocupado se a porta abriu, não está preocupado se o homem está aplaudindo. O que importa é que Deus está lhe aprovando e estando na tua vida. Diz assim, ó. Então, eita, aleluia, eu vou entrar.
Então Jesus disse aos seus discípulos. Tem discípulo aqui nessa noite? Eu sei que você é discípulo. Fariseu não tem aqui, em nome de Jesus. Se tiver, entra na fila dos discípulos agora. E Jesus disse aos seus discípulos: em verdade lhes digo, que o rico dificilmente entrará no reino dos... Eita, aleluia. E ainda vou te falar mais. Jesus fala: é mais fácil, varão, um camelo, aleluia. E aqui eu bati forte. Aqui Deus travou meu coração, incendiou lá em casa. E eu falei: meu Deus, que negócio é esse? Aleluia. Ainda lhes digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos... Mas aqui eu vou lhe falar, a palavra não é só para rico, aleluia. É para pessoas que estão agarradas em certas coisas e está deixando Deus de lado. Vou falar, aleluia. Às vezes o WhatsApp te distancia de Deus, tem que afastar um pouco. Às vezes a fofoca te afasta de Deus, tira um pouco da sua vida. Às vezes, irmãos, o dinheiro quer te corromper, afasta um pouco, aleluia. Às vezes o mundo quer te influenciar, se afasta do mundo, porque aqui a palavra não está querendo dizer que é só difícil rico. Aqui é muitas pessoas que palavra revelada é que estão agarradas nas coisas da terra. Meu irmão, quem ama Jesus de verdade, não importa se o mundo está se acabando, o que importa é que a trombeta vai soar e a igreja vai subir. Mas tem algo mais profundo aí. Tem algo mais profundo aí que eu vou entrar. Aleluia. Aleluia. Olhando para o fundo da agulha, eu descobri um negócio. Aleluia. Que o fundo de uma agulha, quando Jesus vai dizer para os discípulos, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E eu fui estudar a história de um fundo dessa agulha. Que agulha que era essa? Será essa agulha de costura, meu irmão, pastor do céu. Isso é para quem ama a palavra de verdade. Eu fui entender na história que o fundo de uma agulha era uma curva aonde os camelos tinham que passar de difícil acesso. Aleluia. Larga e a porta que conduz a perder, e estreita é a porta que conduz a salvar. Meu Deus, mas lá vai. Aleluia. O fundo de uma agulha já começou estreito, mas o problema, pastor, não estava só no estreito. O problema vinha depois. Qual era? Só podia passar, irmão Isaac, de uma maneira só. Era se encurvando, aleluia, e de joelho. Como assim? O camelo só passava no fundo da agulha. Ele passava na porta estreita e passava de joelho. Você não entendeu? Eu vou falar. Quando Jesus está querendo dizer, Isaac, é mais difícil o rico entrar, é porque hoje tem muito crente que não se humilha mais. Tem muito crente que não está mais na porta estreita, já saiu dela faz tempo, mas hoje é a noite de entrar por ela, porque só vai entrar no reino do céu se for de joelho. Se for de joelho, se for de joelho, se for de joelho. Se não for de joelho, não tem jeito. Não tem jeito. Deus está aqui. Só entra se for de joelho. Mas só que tem muitas pessoas que não se humilham mais.
Tem muitas pessoas que não se derramam mais na presença de Deus. O que Deus estava querendo falar para a igreja era: não é a tua riqueza que se vai distanciar de mim, é a intimidade que nós não temos mais, é a comunhão que nós não temos mais, é a renúncia à santidade que nós não temos mais. O que vai distanciar a igreja de Jesus é a porta larga, porque a porta larga vai conduzir a muita gente a fins terríveis. É por isso que ele vai dizer do fundo da agulha, porque a porta é de difícil acesso e só entra se arrastando. Quando nós olhamos e falamos de joelho, eu falo de 2 Crônicas capítulo 20, verso de número 20 também. A Bíblia diz que rei Josafá estava em uma grande peleja, mas temeu a morte e temeu ao seu reinado. Segundo a Bíblia, ele foi se humilhar na presença de Deus, ele foi se dobrar diante da presença de Deus. A Bíblia diz que quando ele vai se dobrar na presença de Deus, Deus se manifesta para falar com ele. Mas falaram que, irmão Isaac, igreja, a dificuldade do rei era perder o seu reinado, mas por causa da humilhação, Deus resolveu entrar na causa e na peleja dele. E o que Deus falou a Isaac? Josafá, Josafá, esta peleja não é tua e não terás que pelejar, porque eu, Senhor, pelejarei por vós. Lá em João vai dizer: se pedires em oração, creres, recebereis. Se pedires em oração, creres, recebereis. Louvado seja Deus. Quando eu falo de oração, eu me lembro de Neemias. Deus olha para Neemias, Neemias na oração, aleluia, e Deus vai falar com ele, Deus vai direcionar ele para reconstruir Jerusalém. Diante dos homens, o projeto estava acabado, estava falido, não tinha jeito, mas por causa da humilhação, Deus usou um servo dele para que o impossível acontecesse. Quando eu falo de Neemias, louvado seja Deus, eu me lembro do apóstolo Paulo, lá em Damasco, Atos capítulo 9, verso de número 16, segundo a Bíblia Sagrada. Apóstolo Paulo, por nome de Saulo de Tarso, estava indo a caminho de Damasco, pegar as cartas com os sumos sacerdotes. A Bíblia diz que um grande clarão, aleluia, estava de encontro a Paulo, e o Senhor vai falar com ele: Paulo, Paulo, por que tu me persegues? E ele vai dizer: Senhor, quem és tu? E ele diz: eu sou Cristo, a quem tu me persegues. Mas o interessante não está aí, o interessante está no contexto da história. Porque no contexto de Isaac, porque se nós amalhamos e vemos quem é Damasco, quem é a igreja de Damasco, sabe qual é a igreja de Damasco? É aquela igreja que quando Pedro estava preso, ela estava orando e as portas da cadeias foram abertas para Pedro passar. Você não entendeu, né? Enquanto a igreja estava orando, Deus foi ter um encontro com Paulo e transformou ele num grande missionário. Baixinho, baixinho. Olha para esse abençoado aí e diga: tá faltando um ingrediente. Diga assim: você tá 20% orando. Diga assim: aumenta a bateria nessa noite. Diga assim: aumenta a carga da oração. Aleluia. Diga assim: se pedires em oração, crendo, você vai receber. Agora diga assim: tu já recebeu o teu milagre? Diga: tá vendo como tá faltando oração aí? Aleluia. Aleluia, vou entregar. Olhemos para a Bíblia e vemos. Ouvindo isso, os discípulos perguntou para ele: vou entrar, vamos devagar. Olha só, os discípulos ficaram muito admirados e perguntaram: sendo assim, quem pode ser salvo, Senhor? Jesus olhando para eles e disse: para os seres humanos isso é impossível, mas para Deus
tudo é possível. Aleluia. Diga assim, diga para esse irmão que está ao seu lado, ele precisa ouvir isso. Aleluia. Para o doutor, para o médico, era impossível de você estar aqui. Diga assim, pelo promotor, pelo advogado, pelo juiz, era impossível de você estar aqui. Diga assim, mas não foi o impossível que te alcançou. Diga assim, foi o Deus do impossível que te alcançou. E é por isso que você está aqui. Se fosse pelo laudo medicinal não tinha jeito. Se fosse pela tua família não tinha jeito. Se fosse pelo promotor, pelo juiz, tu estava condenado, preso até a morte. Mas o Deus do impossível está aqui e está dizendo, vem pela porta estreita, vem pela porta estreita, vem pela porta estreita, vem pela porta estreita. E Moisés, eu não entendi. E assim diz o Senhor, tem pessoas aqui nesta noite que está passando uma aprovação terrível com seus filhos, e o Senhor diz assim, continue dobrando, continue se humilhando, porque eu, o Senhor, meu Deus, vou transformar a tua casa. Bem baixinho que eu vou falar para alguém. Tem uma pessoa aqui, uma mulher que era para ter morrido no ventre da mãe dela. Aleluia. Jesus, aleluia. Meu Deus. E você está aqui. Você vai entender. Aí Jesus fala: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Quando eu falo de impossível para Deus, irmão, toda vez que eu olho a Bíblia eu me alegro. Toda vez que eu olho a Bíblia eu fico feliz. Porque nós vemos tantos impossíveis que Deus tornou possível na Bíblia. Tantos ex-impossíveis que Deus tornou crentes possíveis. Tantas pessoas impossíveis de ser crente, de ser pastor, de ser missionário, de ser obreiro, de ser diácono, de ser aledião com alguma coisa na igreja, de ser um servo verdadeiro, de tantos impossíveis que chegou, mas o Deus do possível chegou. Aí nós olhamos para a Bíblia e vemos, irmãos. Eu vou falar para uma turma de impossível aqui. Elias, embaixo da figueira, embaixo do orvalho, embaixo do carvalho, Elias, aleluia, vou falar. Oh meu Deus, Elias estava lá embaixo, Senhor, Senhor me mata, Senhor me leva. Meu Jesus, eu vou entregar. Senhor me leva, Senhor me leva. A Bíblia diz que Elias caiu em um sono profundo. O impossível diante de Acabe e de Jezabel, a morte já estava sentenciada e decretada. O impossível olhou para Deus e falou: Senhor me mata, porque só eu que restei. Só sobrou da minha casa só eu. Só sobrou do povo só eu. Mataram os profetas, mataram todo mundo. Senhor me mata, Senhor me leva. Aí o Deus do impossível, Elias adormece. Quando Elias adormece, a Bíblia diz que um anjo vai tocar no Elias, aleluia. Um anjo vai tocar em Elias. Quando toca em Elias, a ordem do anjo foi essa: Elias, coma deste pão, beba desta água, porque ainda tem 40 dias para tu andar para frente. Sabe o que eu quero dizer, turma do impossível? Pessoas que estão aqui improváveis, é possível para você, é possível para sua casa, é possível para tua família. Deus vai te libertar das drogas, Deus vai te libertar do álcool, Deus vai libertar a tua casa, a tua parentela, Deus vai curar a tua saúde, Deus vai te libertar desta droga maldita. É possível para Ele, é possível para Ele, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tem fé, tem fé, tem fé, então vai dar certo, então tem jeito, então continua, então espera, então se humilhe, então se arraste. Isaac, eu estou passando uma luta terrível, eu estou passando uma prova terrível. Continue nesta prova, continue nesta luta,
Porque se você é fiel a Deus na prova, tenha certeza que em Canaã você vai entrar. Se você está sendo fiel a Deus na provação, em Canaã você vai entrar. Eu vou falando e a palavra vem descendo, não consigo me segurar. Olhamos para a Bíblia e vemos que Jesus dá o decreto, dá a palavra. Aí Pedro vai olhar e vai dizer assim, ele preocupado: Senhor, eis que deixamos tudo e começamos a te seguir. Começamos a te seguir. E o que será depois para nós? Diga assim: a sua vida de fariseu acabou. O fariseu que estava dentro da tua casa vai cair por terra hoje. O fariseu que estava dentro da tua casa vai cair por terra hoje. Como assim, irmão Isaac? O fariseu vai cair. Vem aqui na palavra que você vai entender. O fariseu vai cair desta maneira. Porque, pastor Roberto, eu vim com a palavra profética nesta casa, viu? Eu não sou de entregar muitas coisas, mas eu vou entregar. Porque Deus está me dando força, está me confirmando o mistério nessa casa. Eu vou entregar. Louvado seja, meu Deus. É para a liderança da igreja, viu? É para a liderança da igreja. Segura. A Bíblia diz que então Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, o que será pois a nós agora? Eu acredito que a mente de Pedro foi essa: Senhor, se para esse fariseu foi difícil, imagine para a gente que está na prova, que está se arrastando, que deixou tudo para trás para te servir. Aí o fariseu olha e diz assim: olha lá, canta na igreja, prega na igreja, é pastor da igreja, missionária da igreja, diácona da igreja, mas anda na prova, eu vou falar, anda na prova, anda na luta, às vezes não tem nem o que comer, às vezes, meu Jesus, às vezes não tem nem o que vestir, não tem nem um carro, uma moto velha para andar. Meu irmão, fariseu vai tomar um tapa na cara hoje, mas qual é o tapa, irmão Isaac? Jesus olhou e disse: Pedro, não se preocupe com agora, porque quando eu subir, tem uma cadeira preparada para você, tem uma cadeira preparada para você, tem uma cadeira preparada para você. Tá passando a prova, tá? Tá passando a luta, tá? A casa tá uma bagunça, tá? Mas tem cadeira pra você. Tem cadeira pra você. Eu não sei como você chegou agora, mas se Deus tocar a trombeta amanhã, nós estaremos sentados na cadeira e dando glória pra Ele e exaltando o nome dEle. Diga para esse irmão que está ao seu lado: não se preocupe se a porta não abriu agora. Diga para ele: não se preocupe se a porta não abriu agora. Diga assim: não se preocupe se hoje quando tu voltar para casa não tem o que comer lá dentro. Não se preocupe. Diga para esse irmão que está ao seu lado: ei, não se preocupe com essa enfermidade que o médico já disse que não tem jeito. Diga para ele: ei, não se preocupe se o teu filho e a tua filha está nas drogas e na prostituição. As pessoas olham e dizem que não tem jeito, mas diga para ele: continue, continue, porque se tem cadeira preparada para você, se tem cadeira preparada para você, quem é que quer subir para o céu? Levante a mão. Você não entendeu não, né? A mensagem está sendo liberada. E qual é a mensagem, irmão Isaac? É simples, objetiva e poderosa. O mundo olha para você e diz: não tem jeito, é crente menino, vai para a igreja todo dia, a vida continua dando para trás. O que Jesus disse? O que é possível para o homem, o homem olha e diz: é crente, não tem jeito, não vai para frente, só anda para trás. Para o homem não tem jeito, mas para Deus tem. Ei! Teve jeito para mim, teve jeito para mim.
Você está olhando para um jovem. Quando o pastor Roberto me deu essa palavra, veio meu testemunho todinho na hora. Eu era um crente fariseu, eu era um homem fariseu. Eu traficava, eu me prostituía. Você vai entender a revelação da palavra. Deus está falando com famílias aqui. Deus está falando com mães aqui, viu? Escute isso, mamãe. Esta palavra é para você. Você está olhando para um jovem aqui de 22 anos de idade. Eu já conheci o crime, já conheci assalto. Eu já trafiquei muitas e muitas drogas. Já transportei cargas de crack por aí no estado do Maranhão. Já fiz tantas e tantas coisas. Tentei oferecer a minha alma para Satanás 3 vezes, com sangue, com farofa, com pipoca e com ritual satânico. Louvado seja Deus. Você vai entendendo. Para o homem não é possível, mas para Deus. Espera aí, abaixa aí. Só um pouquinho, segura essa palavra. Para Deus é Guarde bem aí, escute. Você está olhando para o jovem que tem 22 anos de idade. Vivi tudo isso que você falou e um pouco mais. Me prostituí. Pessoas pagavam para se deitar comigo. Mulheres e tantas coisas. Trafiquei. Roubei. Só não matei porque no dia que ia matar não dava certo. A pessoa não estava. Tentei oferecer minha alma no centro de macumba 3 vezes. Mas a minha avó, que serviu um Deus do impossível, estava de joelho dobrado. Escute. E eu comecei. Você vai entender. E eu comecei, pastor Roberto. E fui me afundando. Depois que eu fui me afundando, eu perdi a minha moto. Começou a andar tudo para trás. E eu me lembro como se fosse hoje. As minhas 2 últimas ofertas que eu fiz para o diabo. A segunda oferta foi para me correr, para nós entender o impossível de Deus. O segundo impossível de Deus, a minha proposta para Satanás foi: Satanás, eu estava no centro espírita, não vou falar o nome nem o lugar que é. Louvado seja o nome do Senhor, lá no estado do Maranhão. E estava tendo aquele ritual. Eles me deram uma bandeja de prata com um negócio gigantesco na minha mão e eu descalço. Louvado seja Deus. E o povo lá, os pais de santo e santo só tem Jesus. Aí desceu um tal de demônio lá que todo mundo se reverenciou para ele. E ele foi cumprimentando as pessoas. Eu olhei para ele e disse assim: eu quero te servir. Como é que faz para me ser igual esses macumbeiros, igual essas pessoas aí? Irmãos, eu sentia gosto de sangue na minha boca. Eu era doido para servir o diabo de corpo e alma. Eu olhei para ele e falei assim: como é que faz para me te servir? Como é que faz para me ser igual essas pessoas? Ele olhou e disse assim, ele fechou a cara e disse: para você não tem jeito. Aí naquele momento eu não entendi. Você vai entender porque é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Aí, pastor Roberto, a minha terceira oferenda foi: chegou uma mãe de santa, eu não vou falar o nome dela, aleluia. Eu falei assim, ela veio de fora. E eu falei assim: essa daí deve ser macumbeira mesmo. Eu acho que aquele macumbeiro era meio fraquinho. O diabo que estava nele não conseguiu me possuir porque ele era fraco. Mas eu acho que essa macumbeira é forte, aleluia. Eu falei assim: ei, fulana, como é que faz? Vamos fazer isso, aquilo e servir a ele. Ela falou: é simples, me dá teu braço que eu vou fazer tal. Quando eu vou falar resumo aqui, louvado seja Deus, que vai ser fácil. E eu falei: tudo bem, olha aqui meu braço. Entreguei e ela pegou aquelas facas de açougueira branca, sabe? E foi no rumo do meu braço. Quando ela foi no rumo do meu pulso, louvado seja Deus, com a faca, eu estava doido para servir ao diabo verdadeiramente, louvado seja Deus. Ela pegou a faca, foi na minha direção e a mão dela tremia, e ela não conseguia chegar no meu braço. Ela jogou a faca. Entenda que você vai entender o possível de Deus nesta noite. E a igreja manda. Ela jogou a faca e falou: Isaac, eu não consigo, não vai dar certo agora. E eu fiquei com medo. Eu falei: rapaz, já tentei de todo jeito, não dá certo, vamos embora. Depois desse dia passou-se tempos. Ela me ligou: e aí, Isaac? Porque quando tinha sessão, chama de sessão. Quando não tinha sessão, eu tirava o dinheiro do meu bolso, comprava todo tipo de vela que o diabo queria para acontecer aquele dia de macumba. E aí, pastor Roberto, passou-se um tempo, ela me chamou e eu menti para ela. Falei: ô mulher, não vai dar não, que eu tô corrida. Eu tava deitado na cama. Só que ficou aquele pensamento pesado, sabe? E eu falei: ô mulher, eu não vou hoje não, tô ocupado fazendo isso, aquilo. E eu tava deitado na cama.
irmão, sem fazer nadinha de nada. E aí passou-se um tempo, eu ouvi uma voz que entrou no meu quarto, como se fosse de um trovão. Escute isso para você entender o possível de Deus. Eu sei que você tem uma causa, que você tem um filho, que tem algo acontecendo, que às vezes você se pega pensando, achando que não tem mais jeito. Não é assim, é assim. Mas só que aconteceu comigo isso, entenda. Quando eu estava no meu quarto, essa voz, ela foi como se fosse um trovão, saiu atrás do guarda-roupa e disse assim: vai para Brasília. Irmãos, podia me mandar para qualquer outro lugar, mas para Brasília, irmãos, eu espraguejava crente. Eu falava mal de tantos crentes, que eu não aguentava ver crente perto de mim. Eu odiava crente de tudo que é maneira. Louvado seja Deus. Aí eu olhei e ficou algo na minha mente. Eu falei: pastor, eu vou falar com a minha avó, vou correr para nós encerrar. E eu falei: vó, a minha avó, irmãos, eu acho que ela tem mais ou menos uns 50 e poucos anos do ciclo de oração, se não mais. Ela não tem nem mais essas bolotas aqui do joelho, tudo preto e funda, nem tem mais essas bolotas. Aí pastor Roberto, eu cheguei na minha avó, né, aleluia, com quem de cara que não queria nada, de cachorro lambido, e disse assim: vó, eu tô pensando em ir para Brasília, o que a senhora acha? Ela falou: meu filho, eu vou comprar a tua passagem hoje, agora, quinta-feira você vai partir. Entenda aí para você dar glória, e entender o que é impossível para o homem é possível para Deus. Cheguei em Brasília, não era crente, não sabia nada de crente, nada, só queria matar crente e odiava crente de tudo que era maneira. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu cheguei em Brasília, passou-se 3 meses da minha vida. Às vezes eu acho que foi os piores, mas parando para pensar, eu acho que ali Deus tinha um propósito. Eu passei 3 meses na casa do meu pai, comendo o que ele me dava, o que os outros me ofereciam. Eu não tinha dinheiro para cortar o cabelo, 3 meses sem cortar o cabelo que nem o do Wolverine. Louvado seja Deus. Roupa, louvado seja Deus. Se acha engraçado, mas não era você. Entenda, roupinha velha, sabe? Roupinha velha, pastor. Até que um dia eu ouvi uma mulher dentro da casa do meu pai e disse assim: para de dar comida para esse vagabundo. Não era crente, mas a pessoa era crente. Entenda que às vezes até para os crentes eles acham que não tem jeito para aquela pessoa que está na vida errada. Escute, ela olhou e disse: para de dar comida para esse vagabundo, para esse moleque e tal. Eu ouvi aquelas palavras, eu chorei muito. Até que passou-se 3 meses, a porta se abriu. Quando a porta se abriu, eu comecei a ir para a igreja, comecei a conhecer o Deus da minha avó e o Deus do meu pai. E ali eu comecei a buscar muito a Deus, mas sempre na minha oração. E Deus sabe que é verdade, o Espírito Santo também. Eu nunca olhava e dizia assim: Deus me deu um carro do ano, Deus me deu uma mulher, Deus me dê dinheiro, Deus me deu um emprego. Não, desde quando eu me converti, eu sempre orava e dizia assim: Senhor, me dá intimidade com o Senhor e me dá experiências sobrenaturais. Entenda isso. Irmãos, eu jejuava, era 7 dias sem comer, beber nada, só orando direto. Até que eu me lembro como se fosse um dia, eu cheguei da vigília, irmãos, naquele primeiro amor crente genuíno e verdadeiro. E cheguei, comecei a orar depois da vigília, nem fui dormir, e comecei a orar. E aí quando eu deitei na minha cama depois da oração, é como se o meu corpo tivesse saído de mim. E eu vi assim, eu deitado em cima da minha cama, e uma voz falou assim comigo: vai lá para a sala da tua casa, porque eu estou te esperando na guerra. Eu não entendi. Entenda isso que você vai entender. Aleluia. Eu fui para a sala na visão, e naquele arrebatamento em que o Senhor me levou, eu cheguei naquela sala. Quando eu cheguei lá, eu vi o missionário Marcos, um irmão de uma certa igreja que veio do Pará. Não conhecia ele há muito tempo, eu tinha pouco tempo de crente e tinha poucos dias que ele tinha que chegar do Pará. Na hora ele estava guerreando na visão, ele estava orando. Ele olhou e disse assim: varão, tu estava onde? Que faz hora que eu estou aqui te esperando na visão. Entenda. E eu falei: varão, cheguei, Deus mandou vir aqui. E aí naquela visão, igreja, o meu corpo deitado e eu na sala, o Senhor falou: levante a mão, aleluia, estenda para lá e começa a orar. Irmãos, quando eu comecei a orar, eu ouvi um grito de desespero, e a mulher dizia como se fosse um demônio, por nome de Pombagira, disse assim: desgraçado, eu te odeio, tentei te matar, tentei te destruir. Escute para você da glória: tentei te matar, tentei te destruir, joguei macumba nas tuas costas, fiz isso, fiz aquilo, e você está aqui maldito. Irmãos, eu escutei como se fosse o estouro de uma bomba. Pá! E
aí a voz falou comigo: volta pra cama que já acabou. Nós, quando eu voltei pra cama, eu deitei e eu acordei. E eu falei: meu Deus, o que foi isso? Entenda, passou-se tempos, eu comecei a ter muitas experiências com Deus, mas a maior experiência vai vir agora, porque o que é impossível para o homem é possível pra... Tá ligado a igreja, fica ligado. Um jovem que era errado começou a ser crente, mas aí as portas se fechou mais e mais. Eu fiz uma prova com Deus. Sabe qual foi a prova com Deus, Senhor? Hoje é dezembro, era dezembro. Pai, se até dia 30, eu botei dia 30, se for até dia 30 de dezembro eu era crente. Estava naquele primeiro amor mais verdadeiro, crendo que Deus existia mesmo e existe. E eu falei: Senhor, se o Senhor me tirar dessa empresa aqui até o dia 30, a fé, tinha fé, mas estava meio naquele receio. Se não for até o dia 30, Pai, Tu está comigo e o Senhor tem uma obra na minha vida. Irmãos, eu acho que era dia 2 de dezembro, deu dia 13, o patrão me chamou para conversar. Entenda, Pastor Roberto, eu cheguei lá e ele falou comigo, ele disse assim: Isaac, Tu é um bom funcionário, até coisas que não é do teu cargo para tu fazer, tu faz aqui, mas eu não sei por que eu tenho que mandar tu embora. E eu entendi, eu falei: tudo certo, tudo bem, já estou entendendo. Fiquei alegre, não me desesperei, porque às vezes quando nós perdemos emprego, a primeira coisa é o desespero, é as contas, não é? Mas entenda, fui para casa achando que ia dar certo, Pastor Roberto, recebi 1.800 de acerto, olha só. Não deu para pagar nenhum aluguel direito. Paguei de um mês, no segundo mês eu acho que eu dei R$50 do aluguel só. E fui para casa do meu pai morar. Meu pai morava bem na frente do Monte do Pessu. Voltei para lá com as minhas coisas, tudo dentro da casa do meu pai, que eu trabalhei alguns dias, consegui comprar algumas coisas no móvel usado. Ei, móvel usado que socorre gente. E escute isso, levei tudo para lá. Só que o pior veio depois. Sabe qual foi? Meu pai olhou para mim e falou: meu filho, chegou agora na prova, né? Eu falei: foi. Ele falou: tem outro problema, não vou morar mais aqui, estou indo embora. E eu falei: meu Deus, pai. Mas não entendia, mas o propósito estava acontecendo, entenda. Sabe o que foi que deu no meu coração, na minha mente? Vou morar no Monte do Pessu, dentro dos matos. Você que nem João Batista, entenda, na mente de crente, primeiro amor, buscando verdadeiramente. E eu conheci o pastor Valmir, um dos meus pais na fé. Ele orava muito, ele é que nem o pastor Roberto. Quando ele falou aqui, eu me lembrei na hora. Meu pastor Valmir, irmãos, não tinha dessa: ah, pastor, não vai dar certo. Ele dizia assim: meu filho, enquanto estiver andando comigo, pode ter certeza que tudo vai dar certo. Entenda. E eu falei assim: pastor Valmir, meu pai está indo embora, estou desempregado, dei meus móveis, tudinho pro irmão ali, e eu queria morar no monte. E ele falou: varão, pois é de Deus. E eu falei: o que é, pastor? Ele falou: varão, agora eu estou cuidando do monte. E eu falei: não. Ele falou: é. Ele falou: varão, vem cá, eu não tenho um quarto não, se é que você me entende, mas eu tenho aquelas barraquinhas azulzinhas de acampamento. Eu falei: pastor, eu achei que ia dormir no relento, serve demais. Escute, tô correndo aqui, vou correr mais agora. Pastor, vou morar na barraquinha, vai. E lá eu comecei, irmãos. Lá eu comecei a buscar Deus. Ele tinha uma escala de obreiro. Como assim, irmão Isaac? Era o dia todo obreiro no pé do altar orando. Tipo assim, o pastor Roberto chegou agora, ele pegava de 7 horas da manhã até 8 horas da manhã. Aí 8 horas da manhã ele ia embora. Aí o outro obreiro pegava de 8 horas da manhã. Ele só podia sair do joelho quando o outro obreiro chegasse. Aí o outro pegava das 8 às 9 e o outro das 9 às 10. E assim o dia. E o meu dia, a minha hora de eu pegar era das 7 às 8. E aí eu cheguei e falei: pastor, aleluia, que hora é aí? E ele disse assim: não, varão, vá orando mais um pouquinho enquanto o varão tá chegando. E ele disse assim: não, varão, 5 minutinhos o varão tá chegando. Irmão, já tinha passado de meia-noite e esse irmão nunca chegava. E eu falei: pastor, cadê esse irmão? E eu no pé do joelho não podia sair, era o propósito, não podia quebrar.
Aleluia. Quando o pastor Roberto falou mais, aleluia, lembrou a minha conversão. A minha convenção, quando ele falou: varão, a gente está numa campanha. Aleluia, você sabe que você tem que vir, você não pode quebrar. É algo que a gente orou. Não foi assim, pastor? Falou no áudio. E eu lembrei na hora, falei: meu Deus, não podia quebrar. Aí, irmãos, entenda que você vai entender agora. Entenda o que você vai entender. Olha só que linguajar bonito. Entenda o que você vai entender. Preste atenção. Eu estava lá naquela tenda. Eu estava lá naquela barraquinha. Não sei se alguém já foi no Monte do Pessu, mas lá embaixo tem uma tenda. Não tem a tenda lá embaixo? A tenda de oração, aleluia. Hoje quem está lá, acho que é a Bispa Adriana, eu acho que está lá. Louvado seja Deus. E aí eu estava nessa barraquinha, pastor. Eu estava, irmãos, entenda. Comecei bem com emprego, pastora, com dinheiro, comprei os móveis, tinha internet em casa, um celular top, um iPhone. Entenda, tinha tudo bom, sabe? Não muito, mas estava para viver tranquilo, jovem, solteiro, buscando a Deus, trabalhando, irmão. Estava nas nuvens, estava no paraíso. Mas aí eu me encontrava numa barraquinha. Mas só que, pastor, eu achei que nessa barraquinha iria ser apenas 1 mês, 2 meses. Já tinha se passado 1 ano morando dentro dela. Até que uma madrugada, irmãos, eu me peguei triste, sabe? Eu me peguei triste, chorando. O que é impossível para o homem é possível para... Ah, segura. Pastor Roberto, eu vou entrar agora. Ah, entenda. Eu me peguei aquele dia, naquela madrugada. Vou me segurar para não chorar. Era 11 horas da noite. Aleluia. E eu estava orando com a minha roupinha branca. Aleluia, de propósito. Até hoje eu tenho ela lá em casa. Aleluia. Ela tem até as marcas de barro do monte. Aleluia, até hoje. Aleluia. E eu me peguei chorando, chorando. E alguém sabe que lá em Brasília, no tempo do frio, fica aquelas neblina terrível, tomando de conta, é assim ou não é? E lá no Monte do Pessu, no tempo da neblina, ela começa a entrar para dentro da tenda, ninguém vê ninguém. E eu estava naquele frio, irmão, frio de lascar, sem água para beber, sem nada para comer, sem nem o que vestir, sem ninguém por mim. Entenda aí que eu vou encerrar. Eu estava sem ninguém por mim naquele momento, sabe? Estava desempregado, estava sem pai e sem mãe. Não que eles tinham morrido, mas eles não estavam presentes. Eu não tinha uma roupa como essa, eu não tinha um sapato como esse, pastor Roberto. Eu não tinha nem o que comer. Quantas e quantas madrugadas eu comi comida estragada. Sabe aquelas comidas quando os bichinhos ficam andando em cima? Quantas e quantas vezes eu não comia aquelas larvas misturadas com arroz e tudo. Mas eu tava lá. Até que um dia, pastor Roberto, a revelação desta campanha, desta palavra veio no meu coração, foi essa. Entenda, eu me peguei pensando, aí chorando, e eu disse assim, não pedi a Deus muito naquela madrugada. Eu olhei para Deus e disse assim: Senhor, ô Pai, olha o frio que está agora. A minha família tem pelo menos uma coberta dessa finurinha, tem uma cama, tem um café, tem uma televisão. Não que seja muito, mas pelo menos eles têm. Senhor, olha onde eu me encontro nesse momento, Pai. Senhor, minha barriga está roncando. Eu não tenho dinheiro, não tenho roupa, não tenho nada. Eu só tenho um Senhor. Eu fiquei chorando, Pai. Se eu estou aqui nesse lugar, nesse momento, nessa aprovação, aqui nessa madrugada, Senhor, o porquê tu queres aqui, eu aqui? Tu tem um propósito comigo aqui? Aí eu me peguei chorando e continuou a madrugada. Até que chegou uma velhinha, me lembro como se fosse hoje. Era umas 2 para 3 horas da manhã. A irmã Raimunda, oh mulher abençoada, era uma velhinha, sabe, bem velhinha. Irmã crente de lascar, crente que nem o diabo saía, nem o diabo chegava perto dela. Aleluia. Me escute, de repente, irmãos, só podia ser Deus, ou ela foi voando nas asas dos anjos para chegar lá. Hoje no Monte do Pessu, se você for lá, o chão tá uma beleza, tem as manilhas, mas no tempo passado, quando chovia, não descia carro não, era perigoso o povo cair nos buracos. É assim ou não era? Entenda aí que você vai entender agora. Aí, irmãos, de repente, pastor Roberto, aquela mulher velhinha, só podia ter sido Deus levado ela lá. Eu estava de joelho chorando e falando para Deus tudo isso. De repente ela coloca a mão no meu braço. Eu não vi quem era até certo momento. Ela botou a mão no meu braço. Quando eu olhei, era a irmã Raimunda. Ela disse assim, ela nem disse oi Isaac, ela não falou. Ela só disse assim: assim te diz o Senhor, tu não estás aqui porque tu queres, tu
estás aqui porque eu, Senhor, te coloquei aqui. Escute isso que você vai entender agora. Eu, Senhor, que te coloquei aqui, meu filho. Tem muitos jovens da tua idade que não estão aqui agora, sem pai, sem mãe, sem o que comer, sem roupa, sem nada. Tu está aqui por teu chamado. Eu estou te preparando para uma grande obra. Continue e persevere. Fariseu vai se levantar, mas persevere como discípulo. Entenda, a revelação é minha agora. E aí a irmã Raimunda foi embora. Eu me peguei chorando, e eu perguntei para Deus: Senhor, Pai, eu tentei oferecer a minha alma para o diabo várias vezes, me prostituí, fui pro crime, tentaram me matar, a polícia correu atrás de mim, aconteceu tantas e tantas coisas. E por que eu estou aqui agora neste momento, irmãos? A minha visão espiritual abriu. Quando a minha visão espiritual abriu, eu via um ser de joelho para frente e para trás, e tinha assim como se fosse dessa maneira. Quando a imagem da visão se abriu, eu vi a imagem da minha avó, e o Senhor falou fortemente comigo. Sabe por que a macumba não te pegou? Sabe por que a morte não te matou? Sabe por que a enfermidade não te matou? Porque enquanto a tua avó orava para o Deus do impossível, aquilo que não era possível eu tornei possível. Eu vou dizer assim, ó, meu filho, enquanto a tua avó orava por ti, eu não deixei que o diabo tocasse na tua vida, eu não deixei que o diabo tocasse em você. Sabe o que eu quero te dizer, igreja? Enquanto você está orando, não tem causa perdida. Enquanto você está orando, não tem decreto de morte. Enquanto você está orando, o diabo não vai ganhar, ele vai perder. Fica de pé, fica de pé, fica de pé, fica de pé. Enquanto você está orando, as portas vão se abrir. Enquanto você está orando.